Você quer aprender a fazer desenhos realistas como esses em um curso completo com mais de 100 aulas? Clique no link da descrição para saber mais detalhes. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer um tutorial utilizando essa imagem clássica do Homem-Aranha. Esse desenho eu já fiz uma vez, mas em 2019. É um dos primeiros posts no meu perfil no Instagram. E vai ser bastante interessante eu fazer ele agora novamente, depois de quase 4 anos. Eu até separei ele, que esse desenho vai ter 2 vídeos. No final da Speed eu vou mostrar os dois para a gente poder comparar. Hoje eu vou fazer um tutorial de line art ou contorno. Atualmente eu consigo fazer um contorno um pouco melhor do que eu fazia 4 anos atrás, graças a algumas técnicas que eu fui aprendendo no decorrer do tempo, tanto com a prática quanto com dicas de pessoas mais experientes, dos meus professores também, o Thiago Rodrigues e o Ricardo Yamaguchi. Além disso, eu sempre gostei muito daqueles contornos que tem uma diferença de traço. Em algumas partes está mais fino, em outras está um pouco mais grosso. Mas eu nunca dominei muito bem as canetas brush, que são aquelas que tem um pincelzinho na ponta. Então, com um artista muito especial, o Jorge Guimarães, além dos fundos com tinta spray, eu aprendi também a fazer essa variação no traço usando uma caneta nanquim simples. Existem várias marcas e atualmente estou trabalhando com essa aqui. O vídeo não é patrocinado não, mas eu gosto de mostrar o material que eu uso quando é bom, porque eu sei que tem gente que às vezes tem muita dúvida de qual material adquirir. Então eu uso hoje esse kit aqui e ele me atende muito bem porque ele tem uma variação de pontas do 005 até o 08, mas se você não tiver mais de uma, se você tiver uma 05 já é mais que suficiente para você conseguir fazer uma line art legal e até mesmo com variação de traço, caso você goste e queira fazer. Então eu vou começar apagando aqui o esboço, porque ele está muito forte, até para o grafite não sujar a ponta da caneta. Eu vou começar com a 05, que eu sei que é a que a maioria vai ter. Vou tentar acelerar esse vídeo o mínimo possível, para que eu possa ir fazendo e comentando com vocês aqui como exatamente eu estou fazendo, que aí vocês conseguem visualizar melhor. Mas em alguns momentos eu vou acabar acelerando, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. A mão, ela não pode ficar pesada sobre o papel, porque senão o movimento ele vai ficar muito preso e você vai conseguir movimentar apenas os dedos. Posiciona o seu braço de forma que você consiga deixar o cotovelo sobre a mesa e aí você vai encostar o seu braço na mesa, mas sem forçar ele contra a mesa. Porque aí, ó, se você precisar de um pouco mais de liberdade para mexer a mão e para mexer até mesmo o braço, você tem. Outra coisa, normalmente vocês me veem com a folha presa, mas no caso de contorno, não é o ideal. Todo mundo vai ter uma forma de movimentar a mão que vai ser mais confortável. Então, se eu deixo a folha presa, em algum momento eu vou ficar travada. Então, eu prefiro deixar para contornar a folha solta. É claro que se eu for fazer uma speed com um desenho em que eu vou mostrar desde o contorno, eu acabo precisando prender a folha, porque acaba ficando incômodo uma speed em que a folha muda de posição o tempo todo numa velocidade muito grande. Incomoda um pouco o olhar. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro, quando eu gravo algum vídeo de anime, já trazer a line art pronta, porque colorir com a folha presa pra mim é tranquilo, mas contornar limita demais. Então vamos lá, eu vou mover a mão, tá? Não vou mover apenas os dedos. Claro que um pouquinho de instabilidade é natural, tá? Mas não é caso de ficar muito preocupado ou desesperar, porque dá para arrumar, principalmente se você for fazer com diferença de traço. Quando você interromper um traço, igual eu interrompi aqui e comecei de cima para baixo, tente sempre unir os dois, tente passar o traço que você fizer em seguida exatamente em cima da parte que finalizou o anterior, porque aí ele não vai ficar com aquelas emendas que a gente vê às vezes. Quando eu erro, por exemplo, aqui eu errei, eu já vou e traço um pouquinho mais na lateral, eu começando a trazer essa alteração de espessura no traço.
Dou uma reforçada no traço. Eu prefiro sempre engrossar o traço nas curvas. Aqui no caso, não sei se dá para vocês verem, mas tem uma pontinha que saiu fora. Eu posso ir fazendo com bastante calma esse ajuste. Ó, pegar essa folhinha de teste aqui para mostrar isso, eu faço assim, ó. Deito um pouquinho mais a ponta, porque aí ela automaticamente já fica mais fina, e vou fazendo, sabe? Bem parecido com alguns tipos de esboço que a gente vê a galera fazer. Só que aí eu vou fazendo isso em cima da linha que eu já fiz, para só ir acertando a falha que ficou. Fazer uma line art boa não quer dizer que você não vá cometer erros. É você saber como solucionar o erro que você cometeu. Então, errou em alguma parte, tenta ir ajustando com calma. Como eu tenho pontas além da 0,5, quando eu cometo algum deslize que dá uma diferença igual deu aqui, eu pego uma mais fina. Então, por isso, eu até recomendo quem puder adquirir duas, adquira uma 0,5. 0,3 acho que já é um tamanho legal, tá? Tendo pelo menos essas duas, eu acho que já ajuda bastante se você deseja fazer variações de traço. E áreas assim, que não precisam ser extremamente redondas, a gente pode até utilizar como algo a nosso favor. Então aqui, ó, ele é meio quadradinho aqui, meio reto. Então eu nem fiz questão de trazer ele exatamente em cima, porque eu quero trazer uma variação de traço aqui, ó. Aqui também. E aqui agora, eu já vou trazer ele um pouco mais fino. Como eu tô usando só a 0,5, eu vou deitar um pouquinho. Já vai deixar o traço um pouco mais fino, tá vendo? E aqui eu faço a junção. Quero trazer ele mais fino até aqui. E daqui pra lá ele já é mais grosso. Eu já tenho um pouco mais de liberdade para deixar a caneta em pé. Se eu erro, igual eu errei aqui, vou ajustando. Confesso que eu não faço o desenho já ajustando tudo assim. Eu prefiro fazer todo o contorno primeiro e aí só no final eu venho engrossando. E aí, se eu escolher fazer uma line art com variação de traço, então eu vou ter que trazer ela em todo o desenho. E eu escolho alguns pontos específicos, ou junções, onde as linhas se encontram, ou em áreas de curva. Uma coisa legal também, fazer essa variação de traço no contorno externo do personagem e não no traje em si. O Homem-Aranha, como tem muito traço, o uniforme dele tem as teias, eu acredito que com um traço bem definido e mais fino do que os externos, vai ficar mais bonito. É interessante em algumas partes que a gente percebe que tem uma dobra de tecido. Eu venho, começo o traço e aí em algum momento eu levanto a mão. Então, percebe que fica mais fino? Então é exatamente isso que eu fiz aqui. Viu? Aqui tem uma emenda, mas eu trouxe o máximo possível em cima. Um traço por cima do outro. Aqui eu já não consegui com muita exatidão. Vamos ver esse aqui. Melhorou, tá vendo? O legal de fazer, às vezes, com uma caneta um pouco mais fina, como a 0,5, por exemplo, que é mais fina que a 0,8, é justamente isso. Quando você erra, você pode ir ajustando sem deixar o traço tão grosso. Se eu estivesse usando uma 0,8 aqui, quando eu fosse corrigir, o traço ficaria muito mais grosso. Mas é uma questão de gosto também. Às vezes eu gosto de fazer alguns desenhos com line art bem grossa.
Percebeu que aqui, como eu precisava de uma amplitude de movimento maior, eu já mexi um pouco mais a mão. Aqui, como é menor, eu já não precisei de tanto movimento. Aqui é bem fininho, porque vai ter um ponto de luz. Aqui eu deixei um espacinho, mas eu fiz isso de propósito, porque como eu estava fazendo de cabeça para baixo, e é uma área com muita variação, eu preferi deixar assim para eu, com o desenho posicionado, para mim, eu conseguir observar e, se necessário, corrigir alguma coisa. Como o queixo dele é um pouco mais quadrado, então eu vou cortar o movimento aqui. Ó. Eu não preciso passar exatamente em cima, porque eu quero essa quebra no queixo. Eu não quero o rosto dele totalmente redondo. E agora aqui sim, mais redondo. Uma coisa legal é, se você perceber que vai tremer, para o movimento, supondo que aqui eu percebo que eu vou tremer, então eu paro, ajusto o braço se for necessário e volto de onde eu parei, passando por cima do traço anterior. As patinhas eu quero fazer um pouquinho mais fino. Vou fazer com a 01, tá? Se você não tiver, faz daquela forma que eu mostrei pra vocês. Vou aproveitar e preencher o entorno dos olhos, que tá me incomodando aqui. Você pode preencher utilizando marcador de quadro branco, marcador à base de álcool, alguma tinta, se você tiver uma certa destreza com o pincel, com a caneta nanquim, como eu estou fazendo, marcador de retroprojetor ou lápis de cor mesmo. Agora eu vou começar a demarcar o uniforme. Eu vou fazer isso também com a 01 a princípio, porque eu quero essa divisão entre o azul e o vermelho mais fina. Ok, as divisões do uniforme estão feitas. Agora são essas linhas. E aí as linhas eu vou fazer com essa caneta mais fina também. Como são menores esses aqui, o movimento é bem mais fácil, não tendo a tremer tanto. Mas isso é como eu digo, tá, gente? Isso aí é prática. O tremer, infelizmente, mesmo com a prática, em algum momento você ainda vai tremer, é normal. Principalmente se estiver cansado. Mas com a prática isso diminui bastante. Traços mais longos, eu vou mexer um pouco mais, vou movimentar um pouco mais a mão. Traços mais curtos, movimento um pouco menor.
Acho que eu vou querer essa divisão das cores do traje um pouquinho mais grossa que as teias e um pouco mais fina que a parte de fora. Mesmo esquema, ó. Vou virar na folha, conferindo na referência. Traços mais longos, movimento um pouco mais a mão. Esses ainda mais longos, o movimento mais até o antebraço, deixando o punho mais fixo, ó. Agora aqui eu vou virar. Sempre virando a folha para facilitar o movimento. Agora eu vou voltar, corrigir as partes em que eu errei no contorno de fora e dar essa diferença de espessura de traço em algumas partes. Então vou dar preferência para fazer isso nas áreas em que eu errei primeiro. E aí depois eu vou nas áreas que eu escolho engrossar. Aqui eu tô só engrossando mesmo. Sem preocupação em fazer alterações na espessura do traço.
É o tipo de coisa que eu poderia ter feito com uma ponta um pouco mais grossa, mas eu pensei nisso depois, então é só ajustar. Prontinho, pessoal. Terminei a parte da line. Acabei gastando 3 opções de ponta. Foi a 05, a 01 e a 03. É possível que depois de colorir eu acabe precisando reforçar alguns traços. Então é isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o canal Arte Rodrigues, do Thiago Rodrigues, meu professor de desenhos realistas. E o link para o canal do Ricardo Yamaguchi, que é meu professor de fundamentos do desenho. Além do Jorge Guimarães, que eu também falei aqui para vocês, né? Que não tem canal no YouTube, mas tem um perfil no Instagram, então vou deixar o link na descrição também. Obrigada por assistir mais esse vídeo. Esse tutorial termina aqui. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Fique de olho, porque sempre tem vídeo novo toda semana. E como esse é o primeiro vídeo de 2023, eu desejo a você um 2023 repleto de alegrias, de realizações e de muitas conquistas. Feliz ano novo para você e eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.